Olha só, presta atenção nisso que você vai amar. Nós temos... Tony Robbins, ele coloca 6 necessidades humanas, tá? Mas basicamente eu reduzo isso a 2. Nós temos uma necessidade absurda de conexão. Quando nós estamos conectados com o sagrado em primeiro lugar, automaticamente nós entramos em expansão contínua. O universo expande, tudo expande. E qualquer coisa que não esteja crescendo em nossa vida gera uma sensação de estagnação, de morte. Ou você cresce, ou você morre. Partindo desses 2 pressupostos, quando eu estou conectado e expandindo, eu sempre estou servindo. Não tem como. E automaticamente o amor, ele não é dirigir. O amor, ele é uma coisa tão linda, Duda. Mas o amor, ele é um estado. Quem ama, ele automaticamente ele abarca. Ele inclui. Ele ama o indivíduo a despeito de. Ele pode não estar no seu... Mas ele ama o indivíduo a despeito de. Então, ele é um estado que transcende a condição. Isso é tão louco que as pessoas às vezes não entendem. E eu costumo dizer que, assim, quando a gente percebe esse nível de abordagem, Duda, independente do que aconteça na vida, você jamais vai deixar de amar sua filha. Porque não é condicional. É uma coisa que é automática, é um vínculo. Ela é carne da sua carne. É carne da sua carne. Isso é impossível de ser rompido. E aí, dentro desse contexto, quando a gente pensa na timidez, e quando a gente vai para os temperamentos vêm do papai e da mamãe. Aí você pega o temperamento da mamãe e o temperamento do papai e vai ver o que impera na filhota. Então, assim, e ser pai de menina é uma coisa curiosa, é muito gostoso. Eu desci, passei lá embaixo agora, ela me viu, ela estava lá embaixo com a babá, eu desci, ela, papai! Veio um pulo gigantesco e agarra a gente em qualquer segundo, sabe? É a coisa mais deliciosa que tem. Então, mas dentro disso, eu te pergunto, será que um tímido, ele realmente conseguiria resistir a esse abraço, esse beijo e essa efusividade de uma criança, muitas vezes? Te perguntando como tímido, que você já foi e hoje já não é tão mais. Mas eu digo que quando a minha filha nasceu, porque o pai, ele vai se tornando pai a cada dia que passa. A mãe, ela já começa no processo dentro da barriga. É uma coisa avassaladora, é inexplicável. É o maior milagre que tem na minha cabeça. Eu não consigo abarcar o tamanho desse milagre de surgir uma pessoinha dentro da barriga da sua mulher. Isso para mim é uma loucura que não dá para entender com a razão. É uma coisa que transcende a razão. Exato, é isso. E o pai, eu acho que o grande momento é quando você pega no colo a primeira vez na maternidade, que é aquele momento que você realmente desaba e realiza que aquilo realmente existe uma pessoinha e ela é aquilo tudo mesmo, e é verdade aquilo tudo que era bom demais para ser verdade, é verdade. Você concretiza, realiza ali naquele momento, mas a partir do momento, depois você está começando ali a aprender a lidar com todos os trâmites ali e sei lá, desde convivência no meio da madrugada, você é obrigado a fazer uma assembleia dentro da família para decidir se ela está com febre ou não, se liga para o pediatra se acorda o cara ou não. Então você tem umas coisas muito importantes para decidir no meio de uma madrugada, todo mundo de pijama em casa, né? Porque aí vai a sogra, vai dormir lá também, aí tem a babá, e aí tem a sua esposa também que está ali. Você tem que ser amparar, né? Para ela vai amamentar, ela vai. O pai é muito complexo. Tem que ser o braço direito ali, tem que ser o cara que vai segurar a onda e ao mesmo tempo servir para você. Se a sua esposa está com sede, é você que vai ter que pegar a água, vai ter que servir, vai estar com fome, você tem que descer, pegar uma coisa para comer, que ela está fazendo uma coisa muito mais importante, que é dar de mamar para a filha do casal. Então, ali, você é jogado a resolver várias coisas. E aí, hoje, projetando para hoje, a minha filha vai fazer 4 anos em novembro. E agora ela está numa nova escolinha. E a gente tem workshop dos pais em inglês na escola nova. E a professora falando, esse é convidado a dar a sua opinião no meio de uma atividade, uma dinâmica de grupo com os outros pais em inglês, brasileiro falando inglês com outro brasileiro. É tudo doido. Então você vai sendo jogado a várias situações na vida real, assim, que vão te forçando. É aquela história. Se você está aberto à transformação, você vai usar essas oportunidades como uma forma de você
melhorar, evoluir, aprender, né? Ou se você vai estar preso dentro desse transe e vai usar isso para ficar cada vez mais escondido, mais apagado. São oportunidades que você tem e você vai escolhendo e ao mesmo tempo vai vivendo para ver como você vai aproveitar essas oportunidades, né? Eu acho que a paternidade traz isso, assim como a vida profissional te coloca o tempo todo em desafios, em níveis cada vez mais, né? Quanto mais você cresce no seu trabalho, mais pessoas dependem do seu trabalho, né? Você tem mais passivos, mais investimentos envolvendo, então você está cada vez mais responsável por mais gente. E com a criança também, né? Com a família também. Então, acho que, naturalmente, o ser humano ele tende a se tornar... Eu digo naturalmente, eu não digo que o mundo hoje é um mundo saudável e natural, né? Porque a gente está vivendo uma distopia, né? Com essas coisas todas de tecnologia, de sistemas de governo, de controle, de algoritmos e tudo misturado, que é uma coisa muito louca. Mas eu digo que o desenvolvimento sadio da espécie é de amadurecendo e ficando cada vez mais... Tem uma frase que eu gosto muito, Duda. Essa frase é bíblica. Ela fala assim, ó, Deus jamais acende uma vela para ela ficar embaixo da mesa. Então, se você está aceso aqui, é para iluminar. Então, assim, eu acho que... Por isso tem outra frase que fala assim, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Você sabia disso? Eu tinha esquecido. Né? É isso. Você sabe por quê? Porque eu acho que em essência rosa é conseguir colocar para fora o que verdadeiramente somos, além do que pensamos. Quando você é chamado a ser pai, é isso que acontece. Você manifesta aquilo que você verdadeiramente é, independente do que você pensa. A realidade está ali. E aí, dentro disso, a experiência começa a aumentar cada vez mais. E quando a gente pensa e coloca isso em prática num mundo altamente conectado como a gente está hoje, que é uma realidade, e eu acho que não vai mudar, só tende a piorar. Eu não sei no colégio da tua filha, mas no colégio da minha, não tem nada eletrônico lá dentro, por hora. Até determinada fase, nada. Eles têm os eletrônicos depois que eles falam pra gente fazer e tocar. Mas inicialmente a parte eletrônica não tem no colégio. Ela anda descalça lá, cada um vai ser uniforme, vai com o que quer. É mó louco. Anda descalço, chegou até com o pé. É porque é tipo uma roça, sabe? Para ter contato com bicho. A Belinha tá com 2 anos e 3 meses, né? Então, é bem específico isso. Mas a questão da tecnologia, ela tende a gerar uma falsa realidade de que você talvez esteja descolado, de que você talvez... É igual a sensação do vidro do carro. De dentro do carro você briga com todo mundo. Saiu do carro, todo mundo é cordeiro. Tem uma loucura dessa coisa do carro que parece que você assume a personalidade do carro. Então, se é um carro grandão, você se sente automaticamente um Jeep, né? Um SUV grandão e alto, você se sente ali, né? E aí, quando você é um carro menor, você fica se sentindo mais... É uma coisa doida, né? E o grande ponto aqui dentro disso é essas estruturas de defesa e de potencialização de energia que a gente cria no nosso dia a dia, elas são testadas. E na hora que a gente é testado, é que quer dizer realmente se a gente está rompendo isso ou não. Se eu falasse assim, Duda, qual a principal base do seu curso para tímidos hoje? A principal base que você tem para a ruptura da timidez com as pessoas que vivem presas dentro desse ciclo e sofrendo hoje com isso? A principal base são 4 pilares, basicamente. Tá, mas a principal que eu considero é a da linguagem. Eu criei um anagrama que chama LAOS, que é linguagem, assunto, o outro e a situação completa. Mas a linguagem basicamente seria você fortalecer as ferramentas da linguagem. Gira em torno da leitura em voz alta, você fazer trava-línguas, fazer exercício de dicção e acostumar com a sua voz, primeiro em ambientes controlados, tipo o seu quarto, porque eu lembro quando eu comecei a praticar esses exercícios, eu tinha vergonha só de imaginar que alguém podia passar na porta do meu quarto, mesmo a porta fechada, e escutar que eu estava praticando,
Aí eu tinha até, eu botava o som tocando, encostado na porta baixinho, só para misturar com o som. Só de imaginar que alguém... Eu comecei a fazer aula de teatro, era segredo, ninguém sabia. Só minha mãe, meu pai, minha namorada e meus dois melhores amigos. E ó, eu exigi um pacto, tipo, uma aliança para você. Não fala para ninguém, jura que você não vai falar para ninguém. O tamanho era a vergonha que eu tinha só de imaginar. Mas, pô, mas por que fazer aula de teatro? O cara quer virar ator. E eu nem queria na época. E aí, enfim, aí com essa prática, você vai executando, porque eu brinco assim, o texto, ele é como se fosse uma partitura musical. O jeito que ele foi escrito, ele tem que ser respeitado. Primeiro, porque aquele texto foi escrito por um autor, você tem que respeitar aquele autor, respeitar o que ele construiu ali na figura do texto, com o raciocínio que ele foi. E eu falo para a pessoa escolher um texto que ela tenha curiosidade sincera, porque aí vai ser um imã natural no assunto, porque a curiosidade sincera vai se magnetizar com o teor do texto ali, com a base central, o assunto principal do texto. Então vai ajudar a pessoa a se distrair menos com os seus pensamentos, as suas impressões sobre a sua performance, o seu estado emocional, que são coisas que eu não quero que ela se preocupe nesse primeiro momento, principalmente. E aí depois a pontuação, o jeito que ele foi escrito, você tem que respeitar ao máximo. Você não pode sair respirando em qualquer lugar. Você só respira em ponto final, ponto de interrogação, de exclamação. E a partir dessas práticas, a pessoa vai, primeiro, acostumando com a própria voz, se acostumando com a boa performance e depois eu vou acrescentando. Tudo tem iniciante, intermediário e avançado. São estágios. De todos os exercícios eu coloco esses estágios assim para ir facilitando exatamente para a pessoa não dar um passo maior que a perna e se frustrar demais e acabar abandonando o treinamento. Das minhas expressões de timidez é ler. Porque eu engulo um monte de palavras. Eu tenho muita vergonha de escrever na frente de pessoas, principalmente escrever à mão. Porque hoje em dia eu uso muito o corretor automático, eu escrevo muito com os dois dedos, com o teclado eu escrevo muito pior do que com o próprio celular. Então, quando eu quero escrever uma coisa séria, eu vou escrever no celular. Eu uso caderno de papel e tal para escrever ponto-chave de alguma coisa, algumas anotações, estruturar um pensamento, fazer um mapa mental e tal. Mas eu funciono muito mais para escrever textos longos com o celular e com os 2 polegares e com o corretor automático. Você sabe como eu faço? Como? Eu ligo o microfone, abro o Word e começo. Assim que eu escrevo os livros. Senão não vai, cara. Eu faço assim com a Natasha, minha assessora de imprensa. Eu respondo as entrevistas todas por áudio e aí ela vai lá e tá. Mas eu ainda não confio tanto nesse ditado eletrônico. Eu vou testar para ver se realmente... Eu faço ele no Word, mas aí você tem que falar vírgula, ponto final. Você dita tudo, entendeu? Sim. E aí você vai contando. E aí dentro disso, é assim que eu faço. Por exemplo, eu escrever coisa do doutorado, é assim que eu faço. Senão, esquece, não sai. Não sai livro, não sai nada.